Olá, estamos aqui então com o Flávio Augusto, de forma remota. Flávio, bem-vindo. O Roberto Davi, o Flávio Augusto da Wiser, o Roberto Davi, o Kleber da AWS, da Amazon e o Leonardo, que é da Nanica. Leonardo, eu vou quebrar uma regra aqui de dar a palavra para os mais velhos, até para não arrumar confusão e errar quem é o mais velho da turma, e começar com você. O tema desse painel é como se reinventar depois de uma pandemia ou em uma pandemia. É disso que vamos falar, reinvenção. E você não só se reinventou como profissional, mas inventou uma forma nova de fabricar doces e adoçar a vida dos brasileiros em todos os cantos. Então, eu vou fazer essa pergunta para todos vocês, porque eu acho que é legal a gente começar com essa visão geral e te passo a primeira palavra. O que é essencial para se reinventar em uma pandemia? Bem-vindos. Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com pessoas aí que são referências não só para mim, como para o país inteiro, né? Bom, o que é essencial para mim, em primeiro lugar, é coragem, né? Coragem, em seguida de ousadia. Hoje em dia, o essencial, o fundamental para a gente se reinventar, traz principalmente isso, é a gente poder sair da zona de conforto. A gente nunca, eu no meu pior pensamento, imaginei viver uma pandemia. E a gente se via em algum momento acomodado. E quando vem um cenário como esse, ele nos desafia a querer se reinventar, a precisar fazer isso, né? A gente olha à nossa volta, coisas que eu não gostava de fazer, coisas que eu sabia que eu precisava fazer, eu tive que ser contra a vontade, vir a fazer, vir a aprender a desenvolver aquilo para poder trazer novidade, se aprimorar mais para viver um momento inesperado, um momento obscuro para todo mundo que estava para enfrentar isso, né? A coragem, então, é o que você traz para a reinvenção. Flávio, te passo a palavra. Olha, adorei o que o Léo falou. A coragem realmente é fundamental. Mas a coragem, geralmente é muito intencional. Quando você quer realizar alguma coisa, você de fato vai precisar dessa coragem, mas a pandemia pegou todo mundo de calça curta. Ninguém esperava, ninguém teria como prever quando nós passamos do Réveillon de 2019 para 2020, quando a gente comemorava ali, via queima de fogos, ninguém imaginaria que a gente ia se deparar com essa catástrofe mundial que foi a pandemia. Eu não estou me referindo só às quase 600 mil mortes no Brasil, às 2 milhões, quase 3 milhões de mortes no mundo, mas eu devo me referir aqui às mais de 700 mil empresas que quebraram no Brasil só desde quando essa pandemia começou. Não é para menos, ninguém está preparado para ter a sua loja fechada, a sua empresa fechada, a sua atividade empresarial interrompida. Ninguém está preparado para isso. E, de repente, a gente vê ali o meteoro, entre aspas, chegando, a gente vê que fechou lá na China, fechou na Europa, daqui a pouco está em Nova York, e primeiro a gente pensa, será que vai chegar no Brasil? Daqui a pouco a gente pensa, vai chegar no Brasil. Aquela correria para se preparar e tal. Para se reinventar, a gente não pode, tem que ter calma. No meio do caos, a gente precisa manter o equilíbrio, e pensar fora da caixa. A gente sempre tem que pensar fora da caixa, mas nessa hora a gente é obrigado a pensar fora da caixa, até por sobrevivência. Você tem um tempo, você tem um timing para tomar decisões e às vezes vai ter somente uma chance para fazer isso. Eu penso que hoje cada empresa que está aberta precisou passar por uma reinvenção para manter a sua existência, e algumas até, poucas, não muitas, mas algumas até experimentaram crescimento por conta dessas reinvenções. Outros, infelizmente, não foram tão felizes assim. Mas eu penso que se reinventar nesse momento onde o meteoro se aproxima, a gente tem que ter calma e pensar fora da caixa para poder achar a solução. Ou seja, coragem, mas racionalidade também ao mesmo tempo e temperança, né, Flávio, para dar conta do desafio. Roberto, o que foi se reinventar? E reinventar um negócio gigante como havia no Brasil. Olha, eu vou corroborar aqui, eu acho que coragem, calma, serenidade para tomar decisão é fundamental.
e a capacidade de tomar decisão acelerada para transformar o negócio. Então, nós somos pegos, nós temos as marcas Casas Bahia e Ponto, são mais de 1.050 lojas. Nós tínhamos metade das lojas fechadas por uma determinação pública e no sábado nós tomamos a decisão de fechar a outra metade para dar segurança para o nosso time e para os nossos consumidores. E nesse momento, eu não vou mentir, a gente teve lá os 5 minutos de desespero, porque naquele momento a companhia vendia só 16%, 17% online. Era um grande desafio para nós, nós estávamos no meio de uma jornada de transformação digital. Mas ter um timaço suportando a companhia faz toda a diferença. Então nós, em uma semana, na verdade, tendo o consumidor no centro das decisões, te ajuda muito também. Em uma semana a gente criou o Me Chama no Zap, que na verdade era uma solução para o consumidor, porque o consumidor estava trancado em casa também. E ele precisava consumir, mudaram as necessidades. Então, ficar em casa 100% do tempo, você precisava repensar o que você tinha em casa. E o consumidor não tinha como comprar. Então, a gente criou o Me Chama no Zap, que é o nosso vendedor. A gente nunca sonhou em ter um vendedor home office. Então, nós criamos um vendedor home office. Em uma semana, nós tínhamos 23 mil vendedores interagindo por WhatsApp. Então, aquele mesmo atendimento carinhoso que a gente tem na loja, a gente começou a dar também um online humanizado, que foi excepcional, porque naquele momento 8% do Brasil comprava online. A população não sabia ainda como fazer essa interação online. E se encontrou, se deparou com aquele vendedor conhecido da loja, interagindo com ele e realizando a necessidade dele naquele momento. Então, eu acho que assim, a coragem, a calma para de fato analisar o cenário e sem dúvida nenhuma a agilidade de tomar a decisão da transformação, porque para nós foi uma mudança radical. A gente fechou essas lojas dia 20 de março, ali no primeiro trimestre do ano passado. No segundo trimestre a companhia passou quase que 85% das lojas fechadas e a gente conseguiu faturar o mesmo que nós faturaríamos com tudo aberto. Então, de fato, tinha uma necessidade ali do consumidor. Então, ter o consumidor no centro do negócio e pensar como que a gente resolve cada vez mais o problema do consumidor, como, onde e quando que ele quiser, para nós foi essencial nesse momento de pandemia. Kleber, a AWS estava se preparando para uma aceleração desse processo todo que assumiu velocidade de Concorde, né, da luz de um dia para o outro, empurrados pela pandemia. Então, nem sei se cabe reinvenção para a AWS, mas talvez uma releitura sobre a velocidade com que as coisas aconteceram para um negócio em que eles todos aqui são clientes, eles passaram a depender daquilo que vocês fornecem, mas não necessariamente na velocidade, na intensidade que vocês estavam preparados. Na verdade, alguns aspectos foram fundamentais nesse momento. Acho que o Roberto comentou que a capacidade de adaptar. Nenhum de nós estava preparado, nem foi treinado para um momento como esse, para ter que fechar as suas lojas da noite para o dia ou ter que transformar e inovar o seu negócio numa questão de sobrevivência. Acho que o que a AWS contribuiu com tudo isso e foi o grande habilitador do que a gente falou dessa transformação digital e dessa inovação tecnológica foi, ao longo da nossa história, ter nos preparado, que é a grande questão da nuvem, de poder promover o que o Roberto falou, a agilidade na necessidade de atender esse cliente com uma escalabilidade muito grande, ou o que o Léo falou de ter que inovar e transformar um novo negócio, como o BTG, que criou um banco durante a pandemia. Então, o que a gente contribuiu para os clientes em geral foi ser o grande habilitador da tecnologia. Muito voltado a um princípio nosso, que tem a ver também com o que o Roberto falou, que é a obsessão pelo cliente. É como ajudar o cliente. Eu tive uma equipe gigantesca que trabalhou de maneira muito intensa. Eu me lembro, no primeiro final de semana que a gente fechou o escritório numa sexta-feira, 13 de março, nós trabalhamos o final de semana inteiro para ajudar os clientes a abrir loja, para ajudar os clientes a ter acesso aos seus dados. Então, eu acho que é esse que mostrou um pouco desse encantamento que a gente tem por ajudar os clientes em seus desafios e que tem, ao longo desses meses ou um ano e meio praticamente, contribuído para passar por essa fase. Flávio, eu vou voltar para você porque eu acho que tem uma palavra comum aqui em todos esses depoimentos, que é o aprendizado, né? Todos nós tivemos que aprender rapidamente.
aprender a funcionar online. Havia uma empresa desse tamanho, o Léo, vendendo doces, né? E a Wiser tem a educação, né? Há mais de 25 anos, é o produto da Wiser, a educação. E quando eu falo aprendizado aqui, eu falo da companhia e também de nós, consumidores, né? Então, vocês tiveram que pensar no aprendizado da própria companhia e no aprendizado do cliente, porque o cliente de vocês também precisou aprender coisas novas para lidar com esse mundo novo. Então, eu queria te ouvir sobre esse processo de aprendizado, né? Da porta para fora e da porta para dentro. Bom, a pandemia, ela acelerou esse processo de aprendizagem. É isso que a pandemia fez. Eu me atrevo a dizer, faço aqui uma inferência para dizer que a gente deve ter acelerado a digitalização do Brasil, a mente da população e as próprias empresas, pelo menos aí uns 7 a 10 anos, nesse último ano e meio, porque a gente teve que se acelerar. A senhorinha que, de repente, não comprava online, porque tinha medo de comprar online, hoje ela já compra online e viu que é legal. Ela agora faz um pedido num restaurante ou compra na padaria e entrega na casa dela, ou seja, essa degustação da vida digital, ela foi acelerada nesse processo. Então, é um processo de aprendizagem que se acelerou muito. Entraram, inclusive, outros meios de pagamento, outras formas de transacionar mercadorias, as empresas também, do outro lado, também aprendendo. Todas elas aqui, no depoimento de todos os colegas aqui, executivos, empresários, narraram os seus aprendizados, inclusive deixaram nas entrelinhas, alguns até mais específicos, a angústia que por 5 minutos a gente passou, todos passaram, quem disser que não passou, eu vou questionar se está sendo sincero. Eu fiquei em algum momento angustiado. Lá, dia 20 de março, 420 escolas fechadas, é algo que nos deixou em choque naquele momento. Então, a gente teve que aprender. Na realidade, nós da Wiser estamos aprendendo até hoje, porque talvez nós sejamos um dos setores mais afetados da economia. Porque nós temos, por exemplo, as nossas escolas fechadas até hoje. Elas estão fechadas até hoje, porque educação agora que está começando a voltar em algumas cidades, como nossa operação tem algumas peculiaridades, você pode botar no máximo 4, 5 alunos numa sala, ou as salas precisam ter todas as janelas e as escolas nem todas foram preparadas para a pandemia. Então, no nosso caso, grande parte das nossas escolas continuam fechadas e a gente teve que aprender mais rápido a operar online. Criamos outros produtos, desenvolvemos outros produtos online, outras soluções com muita rapidez. E olha o resultado desse aprendizado. Antes, a gente atendia alunos em 180 cidades do Brasil. Nesse momento, a gente atende alunos em mais de 4.000 cidades do Brasil e em 85 países do mundo. Isso em apenas 1 ano e meio. Resultado dessa aprendizagem nossa. No nosso caso, além da aprendizagem desse novo modelo, que a gente acabou tendo que aprender, e com essa aceleração e com essa rapidez, nós ampliamos o escopo da nossa companhia de idiomas para empregabilidade. Hoje, nós adquirimos uma empresa lá de Curitiba, lá da terra do Léo, aí que está junto com a gente aqui nesse bate-papo. A escola Conquer a gente adquiriu há 2 meses e estamos num pipeline para adquirir mais umas 2 ou 3 empresas até o final do ano que vão complementar o nosso portfólio de conteúdos com vista à empregabilidade, porque agora a gente pode ampliar esse escopo, já que nós já temos a plataforma desenvolvida. Então, já temos a plataforma desenvolvida, já temos a tecnologia desenvolvida, né? Aprendemos isso nesse período, aprendemos como escalar isso em outras fronteiras e agora, já que nós aprendemos, nós mesmos ampliamos o escopo para colocarmos outros conteúdos e a Wiser hoje passa a ser uma plataforma que quer ajudar os seus clientes na sua empregabilidade, não somente idiomas, que também ajuda na empregabilidade, mas agora também ampliando esse escopo para soft skills, para outras habilidades que as pessoas precisam desenvolver. Então, para resumir, todos nós tivemos que aprender muito, tivemos que aprender a trocar a asa do avião com ele voando. O avião estava voando, a gente teve que trocar a asa com ele voando rapidinho, com
como o colega disse aqui, a gente também tem que ter calma, mas tem que ter agilidade para aproveitar o timing. E a gente, aproveitando esse timing, a gente conseguiu botar esse avião para voar de novo, mas com muito aprendizado mesmo. Léo, você hoje, se você resolvesse fazer um negócio hoje, você seria aluno da Wiser para aprender a fazer um novo negócio. Hoje você deve ser professor deles, porque muita gente da sua idade, o Léo tem 30 e poucos anos, né, Léo? Estava me contando aqui antes da gente começar o painel, e tem muita gente com seu perfil, com a sua idade, da sua geração, né, que tinha uma carreira, tinha pensado uma carreira de um jeito e acabou fazendo outra completamente, né? Ou forçosamente ou por escolha mesmo, e enxergou ali uma necessidade, enxergou uma oportunidade e conseguiu fazer. A sua taxa de aprendizado também, você falou um pouco disso agora, da dificuldade, né, de você ter que lidar, inclusive, de coisas que você não queria fazer. Acho legal você compartilhar com a gente, com quem está nos assistindo, a tua experiência, porque ela já é modelo e ela certamente vai ser inspiração para muita gente da sua geração. É muito legal a tua pergunta, até falando com o Flávio isso. Eu sou head de alguns cursos na Escola Conquer e quando eu vou fazer uma mentoria... Tá vendo? Eu nem sabia. Quando eu vou fazer alguma mentoria com os alunos, eu falo para eles assim, pela minha experiência, né? Não é do dono da verdade. Primeiro você procura fazer o que tem demanda. Né, ao mesmo tempo, nesse período de pandemia, abriu a demanda infinita para muita coisa, principalmente no segmento de alimento. Né? Eu vi hoje no painel um pouco mais cedo o Fabrício falando do número de pessoas que se inscreveram no iFood. Muitas pessoas começaram a fazer o brigadeiro que elas faziam nas festinhas em casa, começaram a comercializar. E pela facilidade de se entrar nos aplicativos de delivery, começou a fazer muito sentido isso. Esse cenário todo, por exemplo, quando a gente abriu o Nanica, a gente não pensava em fazer delivery. Isso em 2018. Começamos, depois de uns 8, 9 meses de operação, fazer o delivery e percebemos que nós criamos um produto sem intenção pro delivery. Quando veio esse início da pandemia, principalmente essa data que o Flávio comentou, 20 de março, eu e o Tito, meu sócio, a gente ficou apavorado, né? Gente, o que nós vamos fazer? Eu tinha uma loja de 5 metros quadrados e a gente já alguns meses atrás, antes desse início da pandemia, a gente já tinha entrado naquele conceito que hoje eles chamam de Ghost Kitchen, Dark Kitchens. São cozinhas delivery, onde você investe muito menos e você consegue ter um poder de escala, às vezes, até maior que uma loja física. Então, a gente entrou na pandemia com uma loja de 5 metros quadrados e 2 cozinhas dark kitchens. E aí, as pessoas ficando mais em casa, naquele momento mais complexo, as pessoas sozinhas, sem aquele contato, veio essas empresas de tecnologia com muita força, a demanda, né, entre aquilo que eu falo, a demanda aumentou disparadamente, e o doce, a sobremesa, né, no todo, ela abraça a pessoa. Ela conforta, né? Ela conforta, exatamente. A nossa sobremesa, ela já é feita lembrando uma memória afetiva, para ela realmente abraçar, levar esse conforto. Só que o que eu perdia nessa venda? A experiência de loja. Eu precisei desenvolver uma experiência de loja na casa da pessoa. Mudamos completamente a identidade visual das embalagens que iam para a casa do nosso cliente. Né? Então, eu tenho torta de banana e exatamente a torta em forma de caricatura. A pessoa tirava a torta, ela via a torta de verdade. Eles demonstravam nas redes sociais essa experiência que a gente conseguiu introduzir para o nosso cliente mostrar em casa. Então, essa foi uma coisa que a gente inicialmente era avesso, mas o poder que as redes sociais tinham e o poder que se consolidou ainda mais nesse período pandêmico, fez sentido total a gente reinventar a forma de apresentação do nosso produto. Roberto, você falou aqui da Via. A Via tem marcas que têm uma relação muito forte para o brasileiro, de todos os lugares do país, com o relacionamento, né? Com essa coisa de você ir à loja, de você experimentar, passar a mão no sofá, abrir a geladeira, de você ter a experiência do consumo, né? Eu já tive experiência no varejo. Esse é um valor essencial do varejo, que é a experiência do consumidor, né? A coisa da proximidade. E essa experiência, ela tem uma complementariedade que é, inclusive, fundamental também para o ser humano, que é o relacionamento. Então, o bom vendedor, como aquele rapazinho ali que vende torta de banana, o bom vendedor é esse que acolhe esse desejo de experimentar uma coisa que quer comprar e consegue fazer a pessoa levar para casa. Isso foi
completamente cortado. Você acabou de contar que vocês, de um dia para o outro, criaram 23 mil vendedores pelo telefone. Como essa experiência vai ser tocada daqui para frente, agora que as lojas estão voltando? Quer dizer, onde é que vocês enxergam essa história da experiência e do relacionamento no negócio de vocês? Bacana. Bom, de fato, relacionamento é a base do nosso negócio. Temos marcas extremamente inclusivas que se relacionam com todas as camadas da sociedade. E acho que o que a pandemia acabou trazendo para nós foi a oportunidade de humanizar a relação online. Porque a relação online normalmente é uma plataforma fria. E com a possibilidade de, a qualquer momento, o consumidor clicar no botão e ter acesso a um vendedor online, essa relação passou a ser humanizada. Então, hoje, nós estamos com 100% das lojas já reabertas, com todos os cuidados, mas o vendedor não deixou de vender online. Pelo contrário, nós vendemos no último trimestre 2 bilhões de GMV através da venda online. E mais do que isso, nós adicionamos nesse ano a plataforma de Marketplace, nós já temos mais de 30 milhões de itens dentro do nosso ecossistema de produtos, fora daqueles itens que eram tradicionalmente os itens que as nossas marcas carregavam. Hoje a gente tem um sortimento quase que infinito e os vendedores também vendem esses itens. Então, vários pequenos empreendedores pelo Brasil que cadastraram suas lojas conosco passaram a ter 23 mil vendedores vendendo para eles. Então, essa humanização da relação online é algo que a gente acredita muito e ela vem crescendo a cada trimestre, mesmo com todas as lojas abertas. O que para nós foi ótimo, porque sempre foi um grande diferencial da nossa marca essa humanização e a gente conseguiu romper a barreira do online e levar isso também para o online. E, como eu te disse, ter o consumidor no centro, a sociedade continua se transformando, né? Eu diria que começou uma mudança mais acelerada que não para nunca mais. O segredo agora é estar prevendo o máximo possível para onde a sociedade está indo para a gente atender essa demanda. Mas, por exemplo, com todo mundo tendo que comprar a crédito, nós temos historicamente a maior história de concessão de crédito massificado para pessoas sem comprovação de renda. A pessoa sem comprovação de renda geralmente não tem um cartão de crédito no bolso. Às vezes nem conta bancária tem. Como você faz para fazer uma venda online para essa pessoa? Porque tradicionalmente ou é Pix, ou é boleto, pagamento à vista, ou é um cartão de crédito. E as pessoas não tinham. Então, nós pegamos os 60 anos de inteligência que a gente tinha de concessão de crédito e digitalizamos ele inteiro. Então, nós temos hoje mais de 1.500 modelos no motor de crédito que é totalmente online. Então, o consumidor consegue comprar no crédito online também. A mesma experiência que a gente dá para ele lá na loja, o famoso carnezinho, também tem agora no online. Então, a gente acelera muito. Então, essa versão mais humanizada do crédito também está no online agora. Então, a gente continua acreditando que a base para esse negócio é o relacionamento. Então, o que a gente acorda cedo e trabalha todo dia é para realizar o sonho dessas pessoas, como, onde e quando eles quiserem. Então, quem vai definir a jornada de interação é o consumidor. A chave está na mão dele. Eu quero começar com o vendedor online, quero finalizar na loja para olhar o produto, quero começar na loja e terminar no online. Tanto faz. A gente está preparado para fazer a jornada que o consumidor quiser naquele dia, dependendo do produto que ele estiver comprando. Ô Kleber, a jornada desse consumidor termina na nuvem. O consumidor tem a chave, mas quem tem esse novo ambiente são vocês, né? É a AWS e outros provedores dessas plataformas. E quando eu escuto o Roberto falar em humanização online, eu me lembro assim um cenário meio Blade Runner, né? Dessa relação em que a gente já não consegue mais saber, né? E a gente consegue quase perceber o sentimento do outro, com emoji, com figurinha e por aí vai. Bom, enfim, deixar o cenário do filme para lá para falar de negócios. Qual é a velocidade que isso vai continuar? Porque a inteligência artificial está aí, a nuvem, quer dizer, são realidades que já existiam. Como é que vocês estão se preparando para essa turma toda chegando na nuvem ao mesmo tempo? Essa jornada começa e termina na nuvem. Acho que é interessante mostrar, porque toda a inovação, do que a gente está falando, toda a forma de habilitar isso que está acontecendo, ela foi oriunda da nuvem.
Então, dar exemplos de empresas que há 7 anos começavam com uma ideia, como o Nubank, que queria levar uma conta a um custo menor, ou uma Vetex, ou seja, as multinacionais brasileiras hoje que nasceram na nuvem, e esse foi o grande habilitador, e hoje chegaram onde chegaram, eles chegaram através dessa tecnologia. E quer queira, quer não, a nuvem virou onipresente. Desde o momento que eu acordo e eu converso com a Alexa, como é que vai ser a temperatura do dia, ou na hora que eu vou com o iFood e peço que entregue uma comida em casa, ou como foi mencionado, de fazer uma compra eletrônica, ou seja, ela passou a viver no nosso dia a dia e hoje a AWS está muito preparada para a gente suportar esses clientes. Você pode imaginar uma empresa como o Zoom, que tinha em média 10 milhões de chamadas por mês, e da noite para o dia passou a ter 300 milhões. Tudo isso demandou uma capacidade computacional e uma que a gente chama elasticidade muito grande. E um pouco da nossa visão de pensar em longo prazo, a gente estava preparado. No caso do Brasil, a gente faz 10 anos de Brasil em dezembro, e no ano passado a gente anunciou um investimento de alguns bilhões em infraestrutura aqui no Brasil para estar, de certa forma, preparado para esses momentos. Né? Mais robusto para diminuir a latência, para ajudar o cliente nessa necessidade computacional. Você pode imaginar durante esse período a quantidade de vídeos, games, tudo isso que está sendo utilizado na nuvem. Então eu diria que a gente tem uma frase interna chamada Still Day One, que ainda é o primeiro dia, ou seja, tem muito por vir. A tecnologia, ela é esse grande habilitador. Talvez ela seja a grande oportunidade que nós no Brasil temos para criar essas empresas como a Wiser ou como a Via Varejo para ajudar-nos em ser e crescer a um custo menor, podendo se expandir nacionalmente e globalmente, contando com o apoio de tecnologia, que é o nosso core, que é por isso que a gente tem mais de 200 serviços para levar para os nossos clientes. Flávio, eu estou pensando aqui no conceito de empreendedorismo, né? Perguntei um pouco para o Léo aqui sobre o aprendizado dele ser professor desse novo empreendedor, desse novo mundo que lida com todas essas novidades que falamos aqui. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que não necessariamente, gente que, por exemplo, não tinha conta de banco, que teve que aprender a lidar com tudo isso. E, ao mesmo tempo, também modelos de negócio, estou lembrando matriz SWOT, né? Riscos, oportunidades e tal. Quanto disso sobrevive? Quanto desse modelo que desenhou a sociedade capitalista, do varejo, das relações, dos negócios, quanto disso sobrevive nas plataformas de educação para os negócios, olhando para esse futuro do empreendedorismo? Olha, Thaís, para mim os princípios são os mesmos, né? Os meios é que são diferentes. Os fins são os mesmos. No final das contas, uma empresa ela tem um único objetivo: resolver o problema, um determinado problema no qual ela se especializou, no qual ela criou uma solução que foi abraçada pelo mercado de um cliente. Não é? Se atender um vendedor numa loja, não é? Como o nosso colega disse aqui, ou atender pelo WhatsApp, no fundo são dois seres humanos, um ajudando o outro a atender a sua necessidade. Então, no fundo, a aprendizagem, a leitura sobre o novo momento é importante que se tenha para que a gente se adapte. Essa velocidade de aprendizagem, nesse momento de mudanças, nesse momento de transformação, ela está aliada às pessoas que querem crescer. Então, significa, é meio clichê isso, mas dizer que crise é sinônimo de oportunidade é bem clichê, eu sei, mas nunca foi tão real, tão verdade nesse momento. O quanto que quando as cartas foram embaralhadas, né, as cartas estão sendo distribuídas, as pessoas têm a oportunidade de criar novas soluções, criar novos projetos. O Léo acabou de falar que tem gente que de casa, às vezes, começa a produzir uma determinada comida e vender no iFood, ou alguém começa a desenvolver uma linha de produtos e usa o marketplace para vender, a Amazon ou um outro marketplace. Existem outros também disponíveis no mercado, na verdade. No nosso caso aqui da Wiser, por exemplo, nós temos hoje um novo canal de vendas muito parecido aí com o do colega, que são 5 mil vendedores vendendo de casa. Né? Porque as pessoas ficaram em casa com mais tempo, ficaram menos tempo no trânsito, e as pessoas descobriram
elas podiam estudar em casa, não é? Elas podiam aprender da sua própria casa. Esse tempo poderia ser aproveitado com um conhecimento, uma habilidade que ela poderia desenvolver sem sair de casa. Então, a própria percepção do ensino à distância, do ensino online, progrediu muito nesses últimos meses, né? As pessoas começaram a perceber que é bacana fazer um curso online. Eu vou dar um exemplo aqui da Conquer, aqui, que foi a última empresa que a gente adquiriu. Fiquei feliz, hein, Léo, de saber que você é professor lá na Conquer. Poxa, estou super orgulhoso agora dessa informação. Você tem uma história maravilhosa aí, que eu já conheci. CNN, a gente dá breaking news aqui, até em painel de debate. Fiquei super feliz com a notícia, com breaking news. Então, o que acontece? Nesse momento, lá na Conquer, a gente lançou um curso de oratória, comunicação e oratória. Todo mundo precisa aprender a falar, a se comunicar melhor, por exemplo. E a gente fez um mês de campanha desse curso de oratória e foi um curso gratuito. A gente não cobrou, foi um curso que a gente quis entregar para as pessoas e nós tivemos 910 mil pessoas que se inscreveram no curso de comunicação oratória. Acho que é a maior turma de comunicação oratória do mundo. 910 mil pessoas. Por quê? As pessoas descobriram, aprenderam, perceberam que estudar à distância, que estudar de casa, economizando tempo, gastando menos, porque os programas online conseguem chegar mais em conta para o cliente. Ou seja, eles perceberam que era uma grande oportunidade, ocupar aquele tempo extra. Ele conseguiu, ele não está pegando mais trânsito, ele pode estudar da sua própria casa. Então, eu penso que isso é irreversível, Thaís. Isso é daí para frente e a gente vai aprender a aproveitar cada dia mais essas oportunidades. Roberto, nós estamos aqui entre quem acabou de começar e já está ficando um gigante, né? Quem já faz isso faz tempo, mas está se transformando num outro bicho. Eu queria te ouvir sobre essa nova composição em que os grandes, eles vão precisar ter um outro perfil, porque os pequenos, né, essa relação de tamanho, essa referência de chegou agora ou há 30 anos, é grande ou é pequeno, ela parece que ela ficou meio difusa agora durante a pandemia. A descoberta das fontes de consumo de qualquer tipo de produtos ou serviços. Como uma empresa tão grande como a Via, que inclusive tem uma responsabilidade social gigantesca por empregabilidade e tudo mais, se reinventa, para a gente voltar aqui e resgatar um pouco do tema do painel, se reinventa nesse ambiente? Eu diria que é centrando a estratégia de transformação no cliente, porque no final do dia, o que faz a gente ter o nosso negócio é exatamente a realização dos sonhos dos nossos clientes. Então, nós estamos 100% focados em atender às necessidades dos nossos clientes. Nós estamos ampliando todo o sortimento para ter o cliente mais envolvido conosco aqui na jornada diária. Então, são mais de 30 milhões de itens, já mais de 70 mil empreendedores que estão junto conosco. Então, esses empreendedores todos estão também somados à nossa plataforma. E a gente está ajudando eles a vender. Então, seja dando uma plataforma para eles venderem, seja pondo o nosso crediário à disposição também para vender itens desses empreendedores, seja inserindo esses consumidores. A gente acabou de sair a nossa licença do Banco Central, o Bank, a nossa fintech, vai fazer um processo acelerado de inclusão e inserção dessas quase 40% do Brasil que não tem acesso ao sistema financeiro. A gente vai colocar para dentro e com acesso a crédito. Então, eu acho que assim, essa reinvenção, ela tem que estar o tempo inteiro centrada em atender à necessidade do cliente. E a gente não vê os vários negócios que estão aparecendo, como a gente tem um exemplo aqui de um grande empreendedor, a gente não vê eles como um adversário, pelo contrário, somem-se às nossas plataformas. Eu tenho um exemplo, nós temos uma cabeça, a gente tem o nosso negócio lá, nós temos todos taxa de ego zero. A gente não tem a pretensão de fazer tudo lá dentro, a gente quer somar parceiros nesse negócio. Nós sentamos com a Distrito, há um ano mais ou menos atrás. A Distrito é um grande concentrador de startups, de empreendedores do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. E nós sentamos numa reunião com eles, nós iríamos ser o patrocinador do negócio retail deles, do negócio varejo. A reunião foi tão legal que a gente tomou a decisão de comprar um pedaço deles ali e virar sócio deles. E isso está acelerando todo o nosso processo de desenvolvimento, porque
Uma grande companhia como a Via, ela é feita de microserviços. Tem vários microserviços. Tem gente muito boa desenvolvendo esses microserviços. Para que eu vou querer desenvolver tudo? Então, eu prefiro que um grande empreendedor ou um pequeno empreendedor que seja especialista nessa pequena etapa do processo, some-se ao nosso negócio. Então, hoje a gente montou um venture capital de mais de 200 milhões, ou para acelerar esses empreendedores, ou a gente pode simplesmente adicionar para prestar serviço, ou eventualmente a gente pode fazer uma compra. Foi exemplo, nós compramos a Zaplog, uma empresa de última milha logística, era um empreendedor também lá do Paraná, e assim, em 3 meses, a gente ganhou 1 ano e meio de desenvolvimento. No 4º mês já era o maior serviço logístico dentro da Via, que é um gigante. E hoje a gente faz a logística de última milha em todas as lojas, todas as 1.050 lojas no Brasil inteiro, através da Zaplog. Então, a gente não vê isso como um adversário, pelo contrário, a gente vê como uma oportunidade de somar esses empreendedores ao nosso ecossistema com o objetivo de viabilizar o sonho dos nossos consumidores. Nós estamos caminhando aqui para o último quarto do nosso painel e eu quero tratar de 2 temas com vocês, ouvir os 4 sobre esses 2 temas. Primeiro, ouvir sobre as barreiras, começando com você, Léo, porque quando você resolve trocar de profissão e você encontra, dar de cara com a pandemia, tudo isso que nós estamos falando aqui são histórias incríveis de criatividade, de coragem, de alguma agilidade nas decisões e tudo mais, mas a gente sabe também, aliás, esse painel aqui discute o que é essencial para o Brasil dar conta de promover nanicas pelo país inteiro. Então, quero fazer essa divisão agora desse nosso último quarto para a gente falar um pouco sobre as barreiras, aquelas que ainda precisam ser enfrentadas, né? Porque sabemos dos problemas do Brasil. E, por último, a gente fala sobre futuro. Pode ser? Vamos assim? Léo. Bom, meu começo, né? Isso serve também, esse insight, para para quem procura uma resposta, porque é essencial um período de pandemia. Eu, quando comecei o Nanica, eu tinha o nome protestado. Comecei meu negócio com R$15 mil. Eu investi R$7.500 e o meu sócio investiu R$7.500. Começamos cozinhando doce de leite em panela de pressão, num rabo quente. Compramos num 99, aquele rabo quente para cozinhar o leite condensado. Então, a gente começou muito pequeno. E falando com o rei das vendas aqui, Flávio Augusto, né? Venda, tudo é venda. Se você sabe vender, você vai chegar lá. E estava conversando com o Robertão, com o Cleber no camarim ali, agora há pouco, falando sobre venda, né? Primeiro dia produzi 80 fatias, vendi só 8. Gente, o que eu vou fazer? 72 fatias. Aí eu entendi o que é de fato fazer uma venda. Hoje em dia os empreendedores, os pequenos empreendedores, eles não estão dispostos a viver o período do vale, o período da labuta, o período da renúncia. A gente conversando anteriormente sobre isso. Então eu entendi já no primeiro dia, criamos uma estratégia. Entendemos que a venda, de fato, não é você só servir o que você está se propondo a servir e receber financeiramente por isso. O feedback é um pagamento. Foi a nossa estratégia de venda. Hoje, graças a Deus, a gente vê todo esse cenário dando um passo de cada vez. A gente entendeu que o nosso produto era para o delivery, fomos crescendo, com um passinho de cada vez, abrindo Dark Kitchens, porque é a operação mais barata. Né? Hoje, por sinal, por ironia, estamos abrindo a nossa 10ª operação de loja própria, né? Nós temos 7 lojas em São Paulo, Campinas, Rio, Curitiba, a toque de caixa, né? Graças a Deus, sem endividamento, por fazer uma organização financeira amadora, mas sólida. Você pegou uma via paralela do Brasil que não encontrou barreiras, é isso que você está contando aqui? Eu acho que o meu Deus... Por onde você passou, mostra o Waze, compartilha o Waze. Eu acho que o meu Deus, ele me deu um milagre, assim, eu só estou fazendo a minha parte, né? É o que eu brinco, eu faço o natural, eu deixo o sobrenatural com quem sabe, que é Deus. E hoje eu vejo o nosso negócio, né? O Nanica, ele se consolidou muito, principalmente nesse momento de pandemia. A gente abriu 7 lojas na pandemia. Eu acho meio inexplicável explicar isso. Eu só trabalho e faço a minha parte. Renuncio minha sexta, meu sábado e domingo, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pelo meu produto, amo vender e me acho um bom vendedor, Flávio. A gente descobriu. Mas tem tudo isso. E a gente sabe que quando a gente trabalha com negócio, um produto gostoso, como vocês provaram, mas com propósito, com verdade e bastante renúncia, a gente chega lá. Só acho que hoje as pessoas precisam entender o período do vale. A gente não começa e acerta no primeiro mês, no primeiro ano, em 5 anos. Eu fui agraciado aí por ver o meu negócio, principalmente nas redes sociais, né, que foi
foi sugado demais nas redes sociais isso. A gente regou muito também, fizemos um trabalho bem legal e a gente viu que as pessoas começavam a gostar de postar sobremesa. A gente aprendeu, né, que é um eterno aprendizado, independente de eu ter uma doceria de monoproduto, são tortas doces, a gente continua sendo eternos aprendizes para poder aprimorar aquele simples doce que a gente serve com tanto amor e carinho. Inspiracional. Kleber, vou te ouvir, porque trabalhar com tecnologia no Brasil demanda regulação, demanda logística, demanda investimento em telecomunicações, por exemplo, quer dizer, uma série de componentes de infraestrutura que sabemos que o Brasil tem muito a avançar. Então, te ouvir rapidamente sobre as barreiras. Eu vou tentar fazer um paralelo do momento de revolucionário que a gente está vivendo. No passado, quando a energia começou, você tinha que ter um gerador, você tinha que ter um espaço, você tinha que comprar diesel para poder fazer o seu gerador. E a partir daquele momento que aquilo se transformou em utility, ou seja, você comprava com clique, pagava conforme você utilizava, a revolução industrial explodiu. Hoje está acontecendo isso com a tecnologia. Um advento onde você coloca computação, inteligência artificial, base de dados, via internet, pagando conforme você usa. E podendo pagar conforme você disponibiliza isso para o seu cliente, isso fez com que essas startups e esse momento viesse. Então, hoje, qual são os grandes, talvez, barreiras que as empresas encontram? Muito na parte que nós falamos aqui de capacitação, ou seja, hoje, novos empreendedores podem surgir e fazer os novos unicórnios, eles precisam ter treinamento, capacitação e o aspecto cultural, que é ter essa agilidade, ter essa velocidade. O restante, Thaís, o Brasil tem toda a infraestrutura tecnológica de nuvem que qualquer outro país do mundo tem. A gente tem um desafio maior de telecomunicações, um gap menor. A gente talvez tenha uma questão de precificação, sim, mas hoje a otimização de tudo isso que é capaz de fazermos, ela faz com que tenha talvez plantar uma semente de esperança, de que realmente o empreendedorismo e tudo isso que está vindo por aí pode ajudar a gente a construir um país melhor. Flávio, para a gente não espremer vocês no tempo, eu já te passo a pergunta dupla, das barreiras para o futuro, para a gente já caminhar para o final. Bom, eu ouço aqui as histórias, tanto do Léo, que começou agora em pouco tempo, mas a história da Via também, que sensacional. Olha, fazer um cavalo de pau num carro já não é fácil, mas imagina um caminhão, uma coisa gigante, um transatlântico, né? Que sensacional ouvir histórias de empreendedorismo, de superação, de criatividade e que estão gerando resultados, que geram empregos, que geram arrecadação para o país. Acho que é sempre importante lembrar que 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequenas empresas. Não é o Estado e também não são as multinacionais os maiores empregadores do Brasil. 70% dos empregos de carteira assinada, empregos formais no Brasil, são gerados naquela empresinha pequena, na lojinha, na padaria, ou seja, naquele cara que está acordando de manhãzinha, sonhando, querendo fazer acontecer, querendo mudar de vida, porque aquela pessoa que, às vezes, empregou tudo que tinha, né? O Léo falou que botou 15 mil, não é? Enfim, eu também lembro quando eu comecei, foi assim, pequenininho. Então, sabe aquele cara que está sonhando com a vida melhor? E esse sonho que impulsiona. E aí, quando a gente hoje vive nesse momento de tecnologia, momento com mais ferramentas, momento mais democrático, inclusive, né? Você quer fazer uma campanha na internet com R$200, você consegue fazer uma campanha, gerar lead ou fazer alguma venda, querer promover algum e-commerce através da internet, a coisa é mais democrática. Então, esse tempo agora é um tempo que novas oportunidades chegam para todos e o empreendedorismo é o que vai nos ajudar a virar o jogo. Tá? O empreendedorismo é o que vai ajudar o país a virar o jogo desse meteoro que caiu, né? Do Covid, dessa pandemia que nos surpreendeu. É o empreendedorismo, é o idealismo de milhões de homens e mulheres que acordam de manhã e que vão lutar pela sua ideia, pelo seu projeto, no desejo de ter uma vida melhor. Então, que fique aí para o nosso amigo que nos acompanha nesse evento,
O exemplo aqui, tanto de uma empresa que começou na pandemia, como a do Léo, como uma empresa extraordinária como a Via, que fez essa virada toda, como todo esse arcabouço de tecnologia que a AWS oferece para os seus clientes. Ou seja, fica aqui esse exemplo para incentivar todo mundo que está assistindo a lutar pelo seu sonho, lutar pelos seus projetos, porque é isso que o Brasil precisa e vai ser desse jeito que o Brasil vai virar o jogo. Através da iniciativa de pessoas simples que começam as suas ideias. Esses são os caras que geram emprego e que faz o nosso país crescer. Roberto, o Kleber falou da qualificação das pessoas e há hoje uma visão de que as empresas elas vão ter que participar desse processo, né? Um pouco do conceito do ESG. A Via tem essa responsabilidade fiscal da quantidade de empregos diretos e indiretos que cria. Vocês estão prontos para esse acolhimento, para fazer essa travessia para o futuro que já chegou? Não, sim, sem dúvida. Então, desde inserir os vários pequenos empreendedores do Brasil no nosso ecossistema, até os grandes programas que nós temos na Fundação Casas Bahia, que é exatamente de treinar o jovem das periferias, até no nosso modelo de negócio. Então, a gente tem vários programas hoje acontecendo para fazer essa inserção mais acelerada da sociedade. E eu acho que aqui é o seguinte, a gente está vendo vários exemplos aqui, a gente tem o Léo com um exemplo gigante de empreendedorismo, também na área de educação, um grande exemplo de empreendedorismo. Eu assumi uma companhia em junho de 2019 que estava longe de ser a referência de uma empresa de tecnologia, ela estava atrasada. E a gente, em 2 anos, transformou completamente a companhia. Então, assim, é possível. E a grande vantagem que eu acho que o Brasil ele tem grandes desafios. Então, logística no Brasil é extremamente complexo. Nós temos uma plataforma que entrega em 100% das cidades brasileiras. Então, nós já temos isso pronto. Nós chegamos a 2.500 cidades em até 24 horas. O sistema tributário também é complexo. Concessão de crédito no Brasil é super complexo. A vantagem que o empreendedor tem hoje é que é o seguinte, ele pode se plugar a plataformas. Ele não precisa ir sozinho. Então, um pequeno empreendedor aqui da cidade de Osasco, por exemplo, ele pode chegar lá na cidade do Pará, via a nossa plataforma, por exemplo, com 23 mil vendedores impulsionando o produto dele. Então, eu acho que se você tem uma boa ideia e se você quer acelerar o seu negócio, o que o Léo falou é verdade, abdicar um pouco dos prazeres da vida, renunciar um pouco e focar no negócio, hoje tem várias possibilidades de plataformas para você se plugar e, de fato, acelerar. Então, as grandes empresas querem essas pequenas empresas no seu ecossistema. Nós estamos com uma campanha gigantesca, a gente está dando isenção de taxa de take rate, que é a taxa de serviço que a gente cobra no nosso marketplace, exatamente para inserir esses vários empreendedores do Brasil inteiro. Então, acho que tem dificuldade sim, mas também tem muita oportunidade. Kleber, a última palavra vai ser do Léo. Vou te dar um minutinho para você fazer o teu arremate, pensando nesse país que vai precisar muito de vocês, né? Com custo menor e com mais agilidade. O Brasil vale a pena. É para isso que vocês estão aqui. O Brasil vale a pena, é para isso que a gente está aqui, é para isso que existem 400 mil vagas no mercado de tecnologia. Para isso, como o Flávio falou, existe um sonho desse jovem que está se formando e ele ser capacitado em desenvolver uma nova empresa, ser um empreendedor, arrumar um emprego bem remunerado numa empresa, que é isso que a gente está provendo para o Brasil, ou fazer iniciativas como o iFood fez conosco, de treinar mais de 3 mil entregadores e pessoas de restaurante para conhecer tecnologia e ter um novo emprego dentro dessa linha onde as empresas têm a responsabilidade de ajudar nessa capacitação e nesse sonho, ou até com o Edu Lira, que esteve conosco agora há pouco aqui, ajudando o lado social, que é uma obrigação nossa, de empresa e de empresário, de ajudar a diminuir o gap social que existe nesse país. Então, esse país, sim, ele tem um futuro, e o futuro passa por isso que a gente discutiu aqui, por isso que um painel como esse é super importante. Léo, você que passou por essa via paralela, mágica e atravessou para chegar onde você chegou, você se sente parte desse mundo gigante que eles 3 representam aqui, de empresas tão grandes? Ou você ainda se vê como um corredor por fora? Não, eu me vejo no corredor por fora, sou pequenininho ainda, não, com certeza. Mas, pelo amor de Deus, são as maiores referências do país, mas eu acredito muito no nosso país, muito. Para mim, eu sou completamente apaixonado pelo Brasil, né? Não é à toa que o Nanica é Brasil, é Nanica Brasil a nossa marca.
Eu acredito muito nas pessoas daqui, né? Eu olho a minha volta, eu vejo como tem pessoas que sonham, pessoas que correm atrás disso, e a gente não tem que se pegar pelo pouco que é ruim, pelo pouco que se limita, né? A gente tem que acreditar muito em si mesmo, acreditar nas pessoas, né? E como a gente pode, cada um com o seu volume, com o seu tamanho, né? Poder fazer a diferença de alguma forma, né? Eu procuro fazer a minha, já estou gerando, acho que uns 110 empregos lá, né? E crescendo e contando, graças a Deus mesmo. Você foi desses que contratou, então, né? Durante a pandemia, que bom. É isso, fui mesmo. Olha, eu costumo dizer que o Brasil, faz tempo já que eu digo isso, que o Brasil é inevitável, né? Para qualquer um desses setores que tratamos aqui, alimentação, no final todos tecnologia, mas educação, consumo, tecnologia, gastronomia, tem que vir para cá, né? O Brasil é inevitável, não tem como não aproveitar disso e encarar as dificuldades, faz parte também desse acreditar, né? Desse investimento. Eu quero agradecer, então, ao Flávio, da Wiser, o Roberto da Via, o Kleber, da AWS e o nosso Léo, da Nanica. Vamos todos comer mais um pedacinho de torta de banana daqui a pouco. Obrigada pela presença, foi ótimo. Acho que a conversa vai inspirar muita gente. Foi um prazer. Prazer, obrigado. Prazer, um abraço.